Pasta 51. Capítulo 51. Albi levantou-se tão rápido que derrubou a cadeira para trás. Os seus olhos avermelhados destacavam-se contra a atadura branca da testa. Deu 2 passos à frente e não parou, como se estivesse prestes a avançar e atacar Thomas. Agora você está sendo um idiota de Mértila, disse ele, fuzilando Thomas com o olhar. Ou um traidor. Como podemos confiar em uma só palavra do que está dizendo, se ajudou a criar este lugar? A nos colocar aqui, não podemos enfrentar um verdugo no nosso próprio território, muito menos lutar contra toda uma horda deles no seu esconderijo. O que você pretende, afinal? Thomas ficou furioso. O que eu pretendo? Nada, porque eu inventaria tudo isso. Albi enrijeceu os braços, cerrou os punhos. Pelo que todos nós sabemos, você foi mandado aqui para matar todos nós. Por que deveríamos confiar em você? Thomas olhou para ele sem acreditar. Albi, você tem algum problema de memória de curto prazo? Eu arrisquei a minha vida para salvar a sua no labirinto. Você estaria morto se não fosse por mim. Talvez este tenha sido um truque para ganhar a nossa confiança. Se você é um aliado daqueles Mértilas que nos mandaram para cá, não ficaria preocupado se os verdugos o pegassem. Talvez tenha sido tudo uma encenação. A raiva de Thomas amainou um pouco depois do que ele disse, transformando-se em pena. Tinha alguma coisa estranha ali, alguma coisa suspeita. Albi. Minho finalmente interveio para alívio de Thomas. Essa é a teoria mais imbecil que já ouvi. Ele acabou de se arrebentar todo nas últimas 3 noites. Acha que isso faz parte de uma encenação? Albi inclinou a cabeça uma vez, rigidamente. Talvez. Eu passei por aquilo, disse Thomas, carregando a voz com toda a irritação que pôde, numa tentativa de recuperar as minhas lembranças, ajudar todos nós a sair daqui. Será que eu preciso mostrar os cortes e hematomas que ganhei no corpo? Albi ficou em silêncio, o rosto ainda contraído de raiva. Os seus olhos se encheram de lágrimas e as veias incharam no pescoço. Não podemos voltar, ele gritou, voltando-se para olhar para cada um na sala. Eu vi como era a nossa vida, não podemos voltar. Então é essa a questão? Indagou Newt. Você está falando sério? Albi voltou-se para ele. Eu vi como era a nossa vida. Não podemos voltar. Então é essa a questão? Indagou Newt. Você está falando sério? Albi voltou-se para ele, ferozmente, chegando a erguer um punho fechado. Mas se deteve, abaixou o braço, depois se afastou e afundou na cadeira, mergulhando o rosto entre as mãos, soluçando arrasado. Nada poderia surpreender mais Thomas. O líder destemido dos Clarianos estava chorando. Albi, conte para nós, pediu Newt, não querendo perder a oportunidade. O que está acontecendo? Fui eu, falou Albi entre soluços. Fui eu que fiz aquilo. Fez o quê? Indagou Newt. Parecia tão confuso quanto Thomas. Albi ergueu os olhos banhados em lágrimas. Eu queimei os mapas, fui eu. Bati a cabeça na mesa para que pensassem que tinha sido outra pessoa. Eu menti, queimei tudo, fui eu. Os encarregados trocaram olhares. O choque evidente nos olhos arregalados e nas sobrancelhas levantadas. Para Thomas, porém, agora tudo fazia sentido. Albi lembrara-se de como a sua vida era horrível antes de ir para ali, e não queria voltar. Bem, a coisa boa é que salvamos aqueles mapas, disse Minho com total franqueza, quase com ironia. Graças à dica que você nos deu depois da transformação para protegê-los. Thomas ficou esperando para ver como Albi reagiria ao comentário sarcástico, quase cruel de Minho, mas ele agiu como se não o tivesse escutado. Newt, em vez de mostrar raiva, pedia que Albi explicasse. Thomas sabia por que Newt não estava fora de si.
Os mapas estavam seguros. O código fora descoberto. Não importava. Estou dizendo para vocês. Albi falava como se estivesse implorando, quase histérico. Não podemos voltar para o lugar de onde viemos. Eu vi como era. Lembrei de todas as coisas muito, muito medonhas. A terra incendiada, uma doença, uma coisa chamada fulgor. Era horrível, muito pior do que o que estamos passando aqui. Se ficarmos aqui, vamos todos morrer. Minho gritou. É pior do que isso? Albi olhou para Minho por um longo tempo antes de responder. Thomas só conseguia pensar nas palavras que ele acabara de dizer. O fulgor. Alguma coisa a respeito lhe soava familiar, bem no fundo dos pensamentos. Mas estava certo de que não se lembrara de nada sobre aquilo quando passara pela transformação. Sim, respondeu Albi, é pior. É melhor morrer do que voltar para casa. Minho fez uma expressão de zombaria e recostou-se na cadeira. Cara, vou te dizer, você é um tremendo babaca. Eu estou com Thomas. Estou com ele 100%. Se tivermos de morrer, que seja lutando, droga. Dentro do labirinto ou fora dele, acrescentou Thomas, aliviado por Minho estar do seu lado. Então virou-se para Albi e fitou-o solenemente. Ainda vivemos no mundo de que você se lembra. Albi levantou-se de novo, expressando no rosto a sua derrota. Façam o que quiserem. Ele suspirou. Não importa. Vamos morrer de qualquer jeito. E com isso encaminhou-se para a porta e saiu da sala. Newt soltou um longo suspiro e abanou a cabeça. Ele nunca mais foi o mesmo depois de ser picado. Deve ter sido uma lembrança e tanto. Mas o que será esse tal de fulgor? Não me interessa, falou Minho. Qualquer coisa é melhor do que morrer aqui. Podemos nos preocupar com os criadores depois de sairmos. Mas por enquanto a gente precisa fazer o que eles planejaram. Passar pelo buraco dos verdugos e fugir. Se algum de nós morrer, paciência. Caçarola riu com desdém. Vocês trolhos estão me deixando maluco. Não podemos sair do labirinto, e essa ideia de enfrentar os verdugos na pensão deles parece a coisa mais imbecil que já ouvi na vida. É como cortar os pulsos. Os outros encarregados iniciaram uma discussão, cada um falando mais do que o outro. Newt finalmente gritou para calarem a boca. Thomas falou de novo, assim que os ânimos se acalmaram. Vou enfrentar o buraco ou morrer tentando. Parece que o Minho quer o mesmo também. E tenho certeza de que Teresa irá. Se pudermos enfrentar os verdugos, pelo tempo suficiente para alguém aplicar o código e desativá-los, então poderemos passar pela porta de onde eles vêm. Teremos passado nos testes. Então poderemos encarar os criadores. Newt sorria sem achar nenhuma graça. E você acha que podemos enfrentar os verdugos? Mesmo se não morrermos, provavelmente seremos picados. A tropa inteira deles estará esperando por nós quando chegarmos ao penhasco. Os besouros mecânicos estão sempre por lá. Os criadores vão saber quando partirmos para lá. Embora temesse aquilo, Thomas sabia que era hora de contar a eles a última parte do seu plano. Não acho que vão nos picar. A transformação era uma variável que se aplicava a nós enquanto vivíamos aqui, mas isso vai acabar. Além disso, nós podemos ter uma coisa a nosso favor. Ah, é? Falou Newt, rolando os olhos para o alto. Mal posso esperar para ouvir o que seria. Não será nada bom para os criadores se todos nós morrermos. O que vamos fazer é uma coisa bem difícil, não impossível. Acho que agora sabemos com certeza que os verdugos estão programados para matar apenas um de nós por dia. Portanto, alguém pode se sacrificar para salvar os outros enquanto corremos para o buraco. Acho que essa é uma possibilidade de as coisas virem a acontecer. A sala permaneceu em silêncio, até que o encarregado do sangradouro deu uma grande risada.
Será que eu entendi bem? Falou Winston. Quer dizer que a sua sugestão é que atiremos um pobre garoto aos lobos para que o resto de nós possa escapar? Esta é a sua brilhante sugestão? Thomas recusava-se a admitir como aquilo soava mal, mas teve uma ideia. Sim, Winston, agradeço por você ter prestado atenção tão bem. Ele ignorou o olhar faiscante que outro lhe lançou. E parece óbvio que deva ser o pobre garoto. Ah, é? Indagou Winston. Quem? Thomas cruzou os braços. Eu. Pasta 52. Capítulo 52. A reunião foi tomada por um coro de protestos. Newt muito calmamente levantou-se, aproximou-se de Thomas e pegou-o pelo braço. Em seguida, conduziu-o para a porta. Você deve sair, agora. Thomas ficou sem entender. Sair? Por quê? Acho que já disse o bastante por uma reunião. Precisamos debater e decidir o que fazer. Sem a sua presença. Eles tinham chegado à porta e Newt sutilmente empurrou para fora. Espere por mim perto da caixa. Quando terminarmos aqui, vou lá para conversarmos. Ele começou a se voltar, mas Thomas o deteve. Precisa acreditar em mim, Newt. É a única maneira de sair daqui. Vamos conseguir, eu juro. É para isso que estamos aqui. Newt aproximou-se do rosto de Thomas e sussurrou com raiva. Certo. Adorei especialmente aquela parte em que você se ofereceu para ser morto. Estou plenamente disposto a isso. Thomas estava falando a verdade, mas só por causa da culpa que o devastava. A culpa por ter, de algum modo, ajudado a criar o labirinto. No fundo, porém, tinha esperança de que poderia lutar o bastante para alguém introduzir o código e desativar os verdugos antes que o matassem. Abrindo a porta. Não diga, falou Newt, ainda mais irritado. A nobreza em pessoa, não é? Tenho todas as razões para isso. Acima de tudo, de certo modo, a culpa por estarmos aqui é minha. Ele parou, respirou fundo e se recompôs. De qualquer maneira, eu vou de um jeito ou de outro, portanto é melhor não gastar sua energia. Newt franziu o senho, os olhos repentinamente cheios de compaixão. Se você realmente ajudou a projetar o labirinto, Tommy, não foi culpa sua. Você é um garoto. Não podia deixar de fazer o que mandaram. Mas não importava o que Newt dissesse. Não importava o que qualquer pessoa dissesse. Thomas assumia a responsabilidade de toda forma. E ela ficava cada vez maior quanto mais pensava no assunto. É só que eu acho que preciso salvar todos. Preciso me redimir. Newt deu um passo para trás, balançando a cabeça lentamente. Sabe o que é engraçado, Tommy? O quê? Replicou Thomas na expectativa. Eu acredito em você. Você não demonstrou nem o mínimo sinal de mentira nos olhos. E não posso mesmo acreditar que estou a ponto de dizer isso. Fez uma pausa. Mas vou voltar lá para convencer aqueles trolhos que devemos passar pelo buraco dos verdugos exatamente como você. É bem melhor lutar contra os verdugos do que ficar aqui sentado, esperando enquanto vão levando um por um. Ele ergueu um dedo. Mas escute bem uma coisa. Não quero mais nenhuma maldita palavra sobre você morrer e toda essa baboseira de heroísmo. Se vamos fazer isso, vamos todos correr o risco, todos nós, ouviu bem? Thomas ergueu a mão, dominado pela sensação de alívio. Vou dizer em alto e bom som, eu só estava tentando defender a ideia de que vale a pena correr o risco. Se alguém tem de morrer toda a noite de qualquer maneira, pelo menos podemos usar isso a nosso favor. Newt franziu a testa. Puxa, mas isso não é uma beleza? Thomas deu meia volta para se afastar, mas Newt o chamou. Tommy? Oi. Ele parou, mas não olhou para trás. Se eu conseguir convencer aqueles trolhos, e eu disse, se eu conseguir, o melhor momento para ir seria à noite.
Podemos esperar que uma porção de verdugos esteja por todos os cantos do labirinto, menos naquele buraco deles. Bom, isso. Thomas concordou com ele. Só esperava que Newt conseguisse convencer os encarregados. Voltou-se para Newt e inclinou a cabeça. Newt sorriu, uma fissura quase imperceptível na sua carranca de preocupação. Devemos tentar esta noite antes que mais alguém seja morto. E antes que Thomas pudesse dizer alguma coisa, Newt desapareceu, voltando para o conclave. Um pouco chocado com a última afirmação, Thomas deixou a sede e encaminhou-se até um velho banco próximo à caixa, onde sentou-se, a mente rodopiando. Pensava no que Alby comentara sobre o fulgor e no que poderia significar. O garoto, que era o mais velho de todos, também mencionara a terra incendiada e uma doença. Thomas não se lembrava de nada daquilo, mas se fosse tudo verdade, o mundo para o qual estavam tentando voltar não parecia tão bom. Ainda assim, que outra escolha lhes restava? Além do fato de os verdugos continuarem atacando todas as noites, a clareira estava basicamente desativada. Frustrado, preocupado, cansado dos seus pensamentos, ele chamou por Teresa. — Você consegue me ouvir? — Sim, respondeu ela. — Onde você está? — Perto da caixa. Chego aí em minutos. Thomas percebeu o quanto precisava da companhia dela. — Ótimo. Vou te contar o plano. Acho que vai funcionar. De que se trata? Thomas reclinou-se no banco e pôs o pé direito sobre o joelho, imaginando como Teresa reagiria ao que ia dizer. Precisamos passar pelo buraco dos verdugos, usar aquele código para desativar os verdugos e abrir a porta de saída daqui. Uma pausa. Já esperava uma coisa assim. Thomas pensou por um segundo, depois acrescentou, a menos que você tenha uma ideia melhor. Não. Vai ser terrível. Ele socou o punho direito contra a outra mão, muito embora soubesse que ela não podia vê-lo. Vamos conseguir. Duvido. Bem, precisamos tentar. Outra pausa desta vez foi mais longe. Ele podia senti-la pensando. Você está certo. Acho que vamos esta noite. Venha aqui e podemos conversar mais sobre isso. Estarei aí em alguns minutos. Thomas sentiu o estômago se contrair em um nó. Agora começava a perceber o peso do que sugerira. O plano que Newt estava tentando convencer os encarregados a aceitar. Sabia que era perigoso, a ideia de enfrentar os verdugos, em vez de apenas correr deles. Essa ideia era aterradora. Na melhor das hipóteses, apenas um deles morreria, mas nem nisso podiam confiar. Talvez os criadores tivessem reprogramado as criaturas, e então seria um Deus nos acuda. Tentou não pensar nessa possibilidade. Mais cedo do que Thomas esperava, Teresa o encontrou e sentou-se ao seu lado, o corpo encostado ao seu, apesar de sobrar espaço no banco. Ela segurou-lhe a mão. Ele retribuiu, apertando a mão dela, com tanta força que pensou que fosse machucá-la. — Conte, pediu ela. Thomas o fez, repetindo cada palavra que dissera aos encarregados, detestando a maneira como os olhos de Teresa se enchiam de preocupação e de terror. O plano foi fácil de expor, disse ele depois de lhe contar tudo. Mas Newt acha que devemos ir esta noite. Não parece bom agora. O que mais o aterrorizava era pensar em Chuck e Teresa lá. Ele já encarava os verdugos antes, e sabia muito bem como era. Queria ser capaz de proteger os amigos desta experiência terrível, mas sabia que não podia fazer isso. — Vamos conseguir, falou ela em voz baixa. Ouvi-la dizer aquilo só o deixou ainda mais preocupado. — Mas que droga, eu estou com medo. — Mas que droga, você é humano. Então tem de estar com medo. Thomas não respondeu, e por um longo tempo eles apenas ficaram ali, sentados de mãos dadas, sem dizer uma palavra, mentalmente ou em voz alta. Ele sentiu uma ligeira paz, ainda que breve,
e tentou conservá-la pelo tempo que pudesse durar. Pasta 53. Capítulo 53. Thomas estava quase triste quando o conclave finalmente terminou. Quando Newt saiu da sede, ele sabia que o tempo de descanso acabara. O encarregado os avisou e aproximou-se num passo apressado, ainda que mancando. Thomas notou que soltara a mão de Teresa sem pensar. Newt parou à frente deles e cruzou os braços sobre o peito enquanto olhava para os dois sentados no banco. Isso é uma loucura total, vocês sabem disso, certo? Seu semblante estava indecifrável, mas os olhos deixavam transparecer uma nesga de vitória. Thomas levantou-se, sentindo uma torrente de empolgação inundar o seu corpo. Então eles concordaram em ir? Newt inclinou a cabeça, confirmando. Todos eles. Não foi tão difícil quanto pensei que seria. Aqueles trolhos viram o que acontece à noite com aquelas malditas portas abertas. Não podemos sair deste labirinto idiota. Precisamos tentar alguma coisa. Ele se virou e olhou para os encarregados, que começavam a reunir os respectivos grupos de trabalho. Agora só precisamos convencer os clarianos. Thomas sabia que isso seria ainda mais difícil do que tinha sido persuadir os encarregados. Acha que vão comprar a ideia? Teresa indagou. Levantou-se para juntar-se a eles. Nem todos eles, falou Newt, e Thomas reparou na frustração nos seus olhos. Alguns vão ficar e correr o risco, posso garantir. Thomas não duvidava que as pessoas iriam amarelar antes da ideia de partir para a ação. Pedir que lutassem contra os verdugos era pedir muito. E quanto a Albi? Quem sabe? Respondeu Newt, olhando em volta na clareira enquanto observava os encarregados e os seus grupos. Para mim parece claro que o babaca está com mais medo de voltar para casa do que todos os verdugos. Para mim parece claro que o babaca está com mais medo de voltar para casa do que dos verdugos. Mas vou conseguir que vá com a gente, não se preocupe. Thomas gostaria de poder recuperar lembranças daquelas coisas que estavam atormentando Albi, mas não lhe ocorria nada. Como pretende convencê-lo? Newt deu uma risada. Vou inventar alguma besteira. Dizer a ele que encontraremos uma nova vida em outra parte do mundo, que vamos viver felizes para sempre. Thomas deu de ombros. Bem, talvez a gente chegue lá. Eu prometi ao Chuck que o levaria para casa, você sabe. Ou pelo menos que iria encontrar uma casa para ele. É claro, murmurou Teresa. Qualquer coisa é melhor do que este lugar. Thomas observou as discussões que irrompiam por toda a parte na clareira, os encarregados fazendo o melhor possível para convencer as pessoas que deveriam correr o risco e lutar para abrir caminho e atravessar o buraco dos verdugos. Alguns clarianos bateram o pé, mas a maioria parecia ouvir e ao menos considerar a proposta. E o que vamos fazer? Indagou Teresa. Newt respirou fundo. Descobrir quem vai, quem fica, preparar-se. Alimento, armas, tudo isso. Então partimos. Thomas, eu o colocaria como responsável, uma vez que a ideia foi sua. Mas já seria bem difícil manter as pessoas do nosso lado sem transformar você, fedelho, em nosso líder. Sem ofensa. Então, é melhor ficar na sua, certo? Vamos deixar o negócio do código com você e Teresa. Vocês podem cuidar disso por baixo dos panos. Thomas achava mais do que bom deixar de lado a liderança. Encontrar aquela central de computadores e introduzir o código era responsabilidade mais do que suficiente para ele. Mesmo com esse fardo sobre os ombros, precisava lutar... contra a onda crescente de pânico que sentia. Você fala como se fosse fácil, disse, fazendo o melhor possível para amenizar a situação.
ou pelo menos para dar a impressão de que fazia isso. Newt cruzou os braços de novo, olhando fixamente para ele. Como você disse antes, se ficarmos, um trolho morre à noite. Se formos, um trolho morre. Qual a diferença? Ele apontou para Thomas. Se você estiver certo. E estou. Thomas sabia que estava certo quanto ao buraco, ao código, à porta, à necessidade de lutar. Mas se um dos muitos deles iriam morrer, era algo de que não fazia a menor ideia. Entretanto, se havia uma coisa que os seus instintos lhe diziam, era para não admitir nenhuma dúvida. Newt deu-lhe um tapinha nas costas. Bom, isso. Ao trabalho, então. As horas seguintes foram frenéticas. A maioria dos clarianos acabou concordando em ir. Mas... A maioria dos clarianos acabou concordando em ir. Mais gente do que Thomas imaginara. Até mesmo Alby decidiu ir junto. Embora ninguém admitisse, Thomas acreditava que a maior parte deles apostava na teoria de que apenas uma pessoa seria morta pelos verdugos. E todos consideravam que as chances de não ser o trouxa infeliz eram aceitáveis. Os que decidiram permanecer na clareira eram poucos, mas obstinados e veementes. Passaram o tempo todo andando por todos os lados reclamando, tentando mostrar aos outros como eram estúpidos. Por fim, desistiram e mantiveram-se à distância. Quanto a Thomas e aos demais comprometidos com a fuga, havia uma tonelada de trabalho a ser feito. Houve uma distribuição de mochilas, e nelas foram colocados suprimentos. Caçarola, Newt contara a Thomas que o cozinheiro tinha sido um dos últimos encarregados a concordar com a fuga. Estava incumbido de reunir todo o alimento e encontrar um jeito de distribuí-lo igualmente. Seringas de soro da dor foram incluídas, muito embora Thomas não achasse que os verdugos fossem picá-los. Chuck ficou encarregado de encher garrafas de água e fornecê-las a todos. Teresa o ajudou, e Thomas pediu-lhe para fazer a jornada soar o menos assustadora possível, mesmo que precisasse mentir descaradamente, o que era quase inevitável. Chuck tentara parecer corajoso desde o momento em que fora informado sobre o que iriam fazer. Mas o suor brotando na sua pele e o olhar perplexo revelavam a verdade. Minho foi até o penhasco com um grupo de corredores, atirando cordas de era e pedras para testar o invisível buraco dos verdugos uma última vez. Eles tinham a esperança de que as criaturas manteriam o horário habitual e não apareceriam durante o dia. Thomas pensara em saltar direto para dentro do buraco e tentar introduzir o código rapidamente, mas não fazia ideia do que deveria esperar ou do que poderia estar à sua espreita. Newt estava certo. Era melhor aguardar até a noite e torcer para que a maioria dos verdugos estivesse no labirinto, não dentro do buraco. Quando Minho retornou são e salvo, Thomas pensou que ele parecia muito otimista em relação a haver realmente uma saída, ou entrada, dependendo do ponto de vista. Thomas ajudou Newt a distribuir as armas e até mesmo umas mais inovadoras foram criadas no desespero de se preparar para os verdugos. Bastões de madeira foram apontados como lanças ou envolvidos em arame farpado. As facas foram afiadas e amarradas com cipós na extremidade de galhos arrancados de árvores da floresta. Pedaços de vidro quebrado foram envolvidos em fita adesiva para servir como pás. No fim do dia, os clarianos tinham se transformado em um pequeno exército. Um exército ridículo e despreparado, pensou Thomas, mas ainda assim um exército. Depois de ajudarem no que podiam,
Ele e Teresa foram para o local secreto no Campo Santo para planejar uma estratégia sobre a central de computadores que havia dentro do buraco dos verdugos e discutir como imaginavam introduzir o código. Teremos de ser nós a fazer isso, disse Thomas enquanto se recostavam contra as árvores enrugadas. As folhas antes verdes já começavam a ficar cinzentas com a falta de luz solar artificial. Porque se formos separados, poderemos ficar em contato e continuar ajudando um ao outro. Teresa pegara uma vareta e descascava o tronco da árvore. Mas precisamos ter substitutos para o caso de acontecer alguma coisa com a gente. Sem dúvida. Minho e Newt conhecem as palavras do código. Vamos dizer a eles para digitá-las no computador se nós... Bem, você sabe. Thomas não queria pensar sobre todas as coisas ruins que poderiam acontecer. O plano não é tão difícil, então. Teresa bocejou, como se a vida estivesse completamente normal. Nem um pouco. Lutar contra os verdugos, digitar o código, escapar pela porta. Depois vamos enfrentar os criadores, seja lá o que isso signifique. 6 palavras do código. Quem sabe quantos verdugos. Teresa quebrou a vareta no meio. O que você acha que significa cruel, afinal? Thomas sentiu como se tivesse sido atingido com um soco no estômago. Por algum motivo, ouvir a palavra naquele momento de outra pessoa ligou algumas pontas soltas na sua mente e houve a conexão. Ele ficou espantado de não ter feito essa ligação antes. Aquela placa que vi no labirinto, lembra? Aquela de metal com as palavras gravadas? O coração de Thomas começara a bater acelerado por causa da excitação. Teresa franziu a testa confusa por um segundo. Mas depois, uma luz pareceu se acender por trás dos seus olhos. Uou! Catástrofe e ruína universal. Experimento letal. Cruel. Cruel é bom. O que escrevi no meu braço? O que será que isso significa, afinal? Não faço ideia. É por isso que eu estou morrendo de medo de que o que estamos prestes a fazer seja uma imensa idiotice. Pode ser um derramamento de sangue. Todo mundo sabe no que está se metendo. Teresa estendeu o braço e segurou a mão dele. Nada a perder, lembra? Thomas lembrava, mas por alguma razão, as palavras de Teresa o chatearam. Não havia muita esperança para eles. Nada a perder, repetiu ele. Pasta 54. Capítulo 54. Pouco antes da hora normal do fechamento das portas, Caçarola preparou uma última refeição com que passariam a noite. O humor que pairava sobre os clarianos enquanto comiam não podia ser mais sombrio ou impregnado de medo. Thomas estava sentado perto de Chuck, pegando a comida com um ar absorto. E aí, Thomas? O menino disse em meio a um enorme bocado de purê de batata. No nome de quem será que meu apelido foi baseado? Thomas não pôde evitar de abanar a cabeça. Ali estavam eles prestes a embarcar na tarefa mais perigosa das suas vidas. E Chuck estava curioso sobre quem tinha inspirado o seu apelido. Sei lá. Charles Darwin, talvez? O cara que descobriu a evolução. Aposto que ninguém nunca chamou ele de cara antes. Chuck serviu-se de um outro grande bocado e parecia pensar que aquele era o melhor momento para conversar, de boca cheia e tudo. Sabe, eu não estou nem um pouco com medo. Quer dizer, nas últimas noites, ficar sentado na sede, esperando pela chegada de um verdugo para pegar um de nós, foi a pior coisa que me aconteceu na vida. Pelo menos agora estamos fazendo alguma coisa em relação a eles, tentando alguma coisa, e pelo menos... Pelo menos o quê? Indagou Thomas. Não acreditava nem por um segundo que Chuck não estava com medo.
Era quase um sofrimento vê-lo tentando parecer corajoso. Bem, todo mundo está especulando que eles só podem matar um de nós. Talvez eu possa parecer um babaca, mas isso me dá alguma esperança. Pelo menos a maioria de nós vai conseguir se safar. Só um pobre idiota vai morrer. É melhor do que todos nós. Thomas sofria ao pensar que os garotos se apegavam àquela esperança de apenas um morrer. Quanto mais pensava nisso, menos acreditava que fosse verdade. Os criadores sabiam do plano. Poderiam reprogramar os verdugos. Mas mesmo uma falsa esperança era melhor do que nenhuma. Quem sabe todos consigam, desde que todo mundo lute. Chuck parou de empanturrar-se por um segundo e olhou para Thomas atentamente. Você acha isso mesmo ou está só tentando me animar? Vamos conseguir. Thomas comeu a última garfada, bebeu um grande gole de água. Nunca se sentira tão mentiroso em toda a sua vida. Pessoas morreriam, mas ele faria tudo o que fosse possível para que Chuck não fosse uma delas, e Teresa. Não se esqueça da minha promessa. Ainda pode contar com ela. Chuck franziu o senho. Grande coisa, todo mundo fala que o mundo está uma grande mértila. Ei, pode ser que sim, mas vamos encontrar as pessoas que cuidarão de nós, você vai ver. Chuck levantou-se. Bem, eu não quero pensar nisso, anunciou. Só me tire do labirinto e serei um cara feliz. Bom isso, Thomas concordou. Uma agitação nas outras mesas chamou a atenção dele. Newt e Alby estavam reunindo os clarianos, dizendo a todos que era hora de partir. Alby parecia quase o mesmo, mas Thomas ainda se preocupava com o estado mental do rapaz. No entender de Thomas, Newt era o chefe, mas também podia ser imprevisível às vezes. O frio de medo e pânico que Thomas sentira com tanta frequência nos últimos dias abateu-se sobre ele uma vez mais com toda a força. Não havia como negar, eles estavam partindo. Tentando não pensar nisso, apenas agir, ele pegou a mochila. Chuck fez o mesmo, e eles se dirigiram para a porta oeste, o que levava ao penhasco. Thomas encontrou Minho e Teresa conversando perto da lateral esquerda da porta, repassando os planos feitos às pressas para introduzir o código de fuga assim que passassem pelo buraco. E aí, seus trolhos, estão prontos? Indagou Minho quando se aproximaram. Thomas, isso foi tudo ideia sua, portanto é melhor que funcione. Olha, Thomas, isso foi tudo ideia sua, portanto é melhor que funcione, senão eu mato você antes que os verdugos possam fazer isso. Obrigado, falou Thomas, mas não conseguiu se livrar da sensação de enjoo no estômago. E se alguma coisa estivesse errada? E se as lembranças dele fossem falsas, plantadas nele de alguma forma? Esse pensamento o aterrorizou, e ele procurou afastá-lo. Não tinha mais como voltar atrás. Ele olhou para Teresa, que mudava de um pé para outro, esfregando as mãos. Tudo bem com você? Ele indagou. Estou ótima, respondeu ela com um sorrisinho, nitidamente nada ótima. Só ansiosa em acabar logo com isso. Amém, irmã, disse Minho. Ele parecia o mais calmo a Thomas, o mais confiante, o que sentia menos medo. Thomas o invejou. Depois que Newt finalmente conseguiu reunir todo mundo e pediu silêncio, Thomas voltou-se para ouvir o que ele tinha a dizer. Somos 41 ao todo. Ele colocou nos ombros a mochila que segurava e levantou um grosso bastão de madeira com um arame farpado enrolado na extremidade. A arma parecia mortal. Não se esqueçam das suas armas. Além disso, não tenho mais porcaria nenhuma a dizer. Todos foram informados do plano. Vamos abrir caminho lutando até o buraco dos verdugos.
O Tommy aqui vai digitar o seu código mágico e depois vamos dar o troco nos criadores. Muito simples. Thomas mal ouviu o que Newt dizia, depois de ver Alby resmungando ao lado, longe do grupo principal de clarianos sozinho. Alby segurava na corda do arco enquanto olhava para o chão. Uma aljava com flechas pendia-lhe do ombro. Thomas sentiu uma maré crescente de preocupação com a possibilidade de que Alby estivesse instável, de que viesse a estragar tudo. Decidiu observá-lo atentamente se pudesse. Alguém quer dizer algumas palavras ou algo parecido? Perguntou Minho, afastando a atenção de Thomas da direção de Alby. Vá em frente, replicou Newt. Minho inclinou a cabeça e encarou o grupo. Tomem cuidado, disse secamente. Não morram. Thomas teria rido se pudesse, mas estava com medo demais para isso. Beleza. Estamos todos divinamente inspirados, respondeu Newt. Depois apontou por cima do ombro na direção do labirinto. Todos conhecem o plano. Depois de 2 anos sendo tratados como camundongos, hoje à noite tomamos uma decisão. Hoje à noite vamos reagir contra os criadores. Não importa o que precisemos fazer para chegar lá. Hoje à noite é bom que os verdugos se cuidem. Alguém aplaudiu e depois mais alguém. Em seguida, gritos e clamores de batalha se fizeram ouvir, aumentando de volume, enchendo o ar como uma trovoada. Thomas sentiu uma gota de coragem dentro de si. Agarrou-a como pôde. Aferrou-se a ela. Desejou ardentemente que crescesse. Newt estava certo. Naquela noite eles lutariam. Naquela noite haviam tomado uma decisão, de uma vez por todas. Thomas estava pronto. Rugiu com os outros clarianos. Sabia que deveriam estar em silêncio, não chamando a atenção sobre si mesmos, mas não se preocupou. O jogo havia começado. Newt golpeou o ar com a sua arma e gritou. Ouçam isso, criadores! Estamos chegando! E depois disso, ele se voltou e correu para o labirinto. Quase não dava para notar que ele mancava. Para dentro do ar cinzento, que parecia mais tenebroso do que na clareira, cheio de sombras e escuridão. Os clarianos ao redor de Thomas, ainda aplaudindo, pegaram as suas armas e correram atrás de Newt, até mesmo Alby. Thomas o seguiu, alinhando-se entre Teresa e Chuck, segurando uma grande lança de madeira com uma faca amarrada na extremidade. O sentimento repentino de responsabilidade pelos amigos quase o esmagava, dificultando a corrida. Mas ele seguiu em frente, determinado a vencer. Você é capaz disso, pensou. É só passar por aquele buraco. Pasta 55. Capítulo 55. Thomas mantinha uma marcha constante enquanto corria com os outros clarianos ao longo dos caminhos de pedra em direção do penhasco. Acostumara-se a correr no labirinto, mas aquilo era completamente diferente. Os sons de pés chispando sobre o chão ecoavam nos muros e as luzes vermelhas dos besouros mecânicos brilhavam mais ameaçadoramente na era. Os criadores com certeza estavam observando, escutando. De um modo ou de outro, seria uma luta. — Está com medo? Indagou Teresa enquanto corriam. — Não. Adoro coisas feitas de bolhas e de aço. Mal posso esperar para vê-las. Não sentia nenhum prazer, nem alegria, e imaginou se alguma vez ainda sentiria. — Muito engraçado, respondeu ela. Ela estava bem ao lado dele, mas ele permanecia com o olhar à frente. — Vamos ficar bem. Basta estar perto de mim e de mim. Ai, meu cavaleiro de armadura brilhante! Acha que eu não sei me defender sozinha? Na verdade, ele pensava praticamente o contrário. Teresa parecia tão corajosa quanto qualquer outro ali. Não, eu só estou tentando ser legal.
O grupo seguia espalhado por toda a largura do corredor, correndo num ritmo constante, mas rápido. Thomas ficou imaginando quanto tempo os que não eram corredores aguentariam. Como se respondesse ao seu pensamento, Newt recuou, dando um tapinha no ombro de Minho. Você indica o caminho agora. Thomas ouviu-o dizer. Minho concordou e correu para a frente, guiando os clarianos em todas as voltas necessárias. Cada passo era uma tortura para Thomas. A coragem que reunira transformara-se em medo e ficava imaginando quando os verdugos finalmente os perseguiriam, imaginando quando a luta começaria. E assim foi para ele enquanto continuavam correndo. Os clarianos, não acostumados a correr tais distâncias, ofegando e sorvendo grandes goles de ar. Mas nenhum desistiu. Eles correram sem parar, e nenhum sinal dos verdugos. Depois de algum tempo, Thomas permitiu-se sentir uma minúscula chama de esperança. Quem sabe conseguissem antes de ser atacados, quem sabe? Por fim, depois da hora mais longa da vida de Thomas, eles chegaram à comprida passagem que levava à última volta antes do penhasco. Um corredor curto à direita que se dividia como a haste da letra T. Thomas, o coração aos pulsos, a pele encharcada de suor, adiantara-se para ficar bem atrás de Minho, com Teresa ao seu lado. Minho diminuiu a velocidade na esquina, depois parou, levantando a mão para dizer a Thomas e aos outros para fazerem o mesmo. Então ele se virou, uma expressão de horror na face. Ouviu isso? Ele sussurrou. Thomas abanou a cabeça, tentando abafar o terror que a expressão de Minho lhe transmitira. Minho esgueirou-se à frente e espreitou na borda afiada de pedra, olhando na direção do penhasco. Thomas o tinha visto fazer o mesmo antes, quando seguiram um verdugo até aquele mesmo local. Exatamente como naquela vez, Minho recuou de imediato e virou-se para encará-lo. — Ah, não! O encarregado disse em meio a um gemido. — Ah, não! Então Thomas ouviu os sons do verdugo. Era como se eles estivessem se escondendo, esperando, e agora apareciam de vez. Ele nem precisou olhar. Sabia que Minho ia dizer antes de ele falar. Há pelo menos uma dúzia deles, talvez 15. Ele ergueu a mão e esfregou os olhos com a base das mãos. Estão esperando por nós. O arrepio gelado de medo atingiu Thomas ainda com mais força do que antes. Ele olhou para Teresa, a ponto de dizer alguma coisa, mas parou quando viu a expressão no rosto pálido. Nunca vira o terror se apresentar tão vivamente. Newt e Alby avançaram em relação às linhas dos clarianos que estavam esperando e foram juntar-se a Thomas e aos outros. Aparentemente, o pronunciamento de Minho já fora sussurrado através das fileiras, porque a primeira coisa que Newt disse foi: Bem, nós sabíamos que teríamos de lutar. Mas o tremor na sua voz o traiu. Ele só estava tentando dizer a coisa certa. Thomas sentiu mesmo. Tinha sido fácil falar. A luta de quem não tinha nada a perder. A esperança de que apenas um seria levado. A oportunidade de finalmente escapar. Mas agora estava tudo ali, do outro lado. Dúvidas sobre se iriam conseguir se infiltrar na sua mente e no seu coração. Ele imaginou por que os verdugos estavam só esperando. Era óbvio que os besouros mecânicos os tinham avisado que os clarianos estavam chegando. Será que os criadores estavam gostando daquilo? Teve uma ideia. Talvez já tenham pego um garoto lá na clareira. Talvez a gente consiga passar por eles. Por que outro motivo eles estariam só esperando? Um ruído alto vindo de trás o interrompeu. Ele se virou para ver mais verdugos descendo pelo corredor na direção deles, os ferrões brilhando, os braços de metal tateando,
vindos da direção da clareira. Thomas estava prestes a dizer alguma coisa quando ouviu sons da outra extremidade da passagem comprida. Virou-se para ver ainda mais verdugos. O inimigo estava por todos os lados, encurralando-os totalmente. Os clarianos encolheram-se na direção de Thomas, formando um grupo compacto, forçando-o a deslocar-se rumo a uma intersecção aberta onde o corredor do penhasco encontrava a passagem comprida. Viu o grupo de verdugos entre eles e o penhasco, os ferrões estendidos, a pele úmida pulsando para dentro e para fora, esperando, observando. Os outros dois grupos de verdugos tinham se aproximado e parado, a apenas uns 4 metros dos clarianos, também esperando, observando. Thomas girou lentamente em círculo, lutando contra o medo que o dominava. Estavam cercados, não tinham escolha agora, não havia para onde ir. Uma pulsação aguda de dor latejava atrás dos seus olhos. Os clarianos comprimiam-se em um grupo mais apertado ao redor dele, todos olhando para fora, amontoados no centro da interseção em T. Thomas estava pressionado entre Newt e Teresa. Podia sentir Newt tremendo. Ninguém disse uma palavra. Os únicos sons eram os lúgubres gemidos e zumbidos maquinais vindos dos verdugos. Parados ali, como se estivessem curtindo a armadilha que tinham preparado para os humanos. Seus corpos repugnantes ondulavam para dentro e para fora, com rangidos mecânicos de respiração. O que será que estão fazendo? Thomas falou a Teresa. O que será que estão esperando? Ela não respondeu, o que o preocupou. Ele estendeu o braço e apertou-lhe a mão. Os clarianos ao redor dele esperavam em silêncio, segurando as suas armas precárias. Thomas olhou para Newt. Tem alguma ideia? Não, replicou ele. A voz desafinada, quase imperceptível. Não entendo o que os desgraçados estão esperando. Não devíamos ter vindo, falou Alby. Ele tinha estado muito quieto, a voz soava estranha, especialmente com o eco vazio criado pelos muros do labirinto. Thomas não estava com a intenção de se lamuriar. Eles precisavam fazer alguma coisa. Bem, não estaríamos melhor lá na sede. Eu odeio dizer isso, mas se um de nós morrer, é melhor do que todos nós morrermos. Ele esperava que a opção de uma pessoa por noite ainda se aplicasse. Ver todos aqueles verdugos de perto calava fundo com uma explosão de realidade. Será que poderiam realmente enfrentar todos eles? Um longo momento se passou antes de Alby comentar. Talvez eu devesse... Ele se interrompeu e começou a avançar lentamente na direção do penhasco, como se estivesse em transe. Thomas observou-o com uma expressão assombrada e distante. Não conseguia acreditar no que via. Alby! Newt chamou. Volte aqui! Em vez de responder, Alby saiu em disparada, encaminhando-se para o grupo de verdugos entre eles e o penhasco. Alby! Newt bradou. Thomas ia começar a dizer alguma coisa, mas Alby já alcançara os monstros e saltara em cima de um deles. Newt afastou-se do lado de Thomas na direção de Alby, mas 5 ou 6 verdugos já haviam ganhado vida e atacavam o rapaz numa amálgama confusa de metal e pele. Thomas alcançou Newt e segurou-o pelos braços antes que ele pudesse adiantar-se mais. Então puxou para trás. Me solte! Newt gritou, esforçando-se para se desvencilhar. Você ficou doido? Gritou Thomas. Não pode fazer nada. 2 outros verdugos saíram do grupo e atiraram-se sobre Alby, empilhando-se um sobre o outro, agredindo e cortando o rapaz como se quisessem pulverizá-lo. Numa exibição de crueldade depravada. Por algum motivo, ainda que parecesse impossível, Alby não gritou.
Thomas perdeu a visão do corpo enquanto lutava com Newt, e ficou grato pela distração. Newt finalmente desistiu, recuando derrotado. Albi havia pirado de uma vez por todas, pensou Thomas, lutando para não pôr para fora o que tinha no estômago. O líder temia tanto a volta, a seja lá o que tivesse visto, que preferia sacrificar-se a retornar. Ele se foi, definitivamente. Thomas ajudou Newt a equilibrar-se sobre os pés. O clariano não conseguia desviar o olhar do ponto onde o amigo desaparecera. — Não posso acreditar! Sussurrou Newt. — Não posso acreditar que ele fez isso! Thomas balançou a cabeça, incapaz de responder. Ver Albi se acabar daquele jeito. Um novo tipo de dor que nunca sentira antes instalou-se, no seu íntimo. Um sofrimento doentio, perturbador. Era pior do que a dor física. E ele nem mesmo sabia se tinha alguma coisa a ver com Albi. Nunca gostara muito do rapaz. Mas a ideia de que acabara de ver poderia acontecer a Chuck ou a Teresa. Minho aproximou-se de Thomas e Newt. Apertou o ombro de Newt. Não podemos desperdiçar o que ele fez. Ele se voltou na direção de Thomas. Vamos lutar contra ele se for preciso, abrir caminho até o penhasco para você e Teresa. Passe pelo buraco e faça a sua parte. Vamos mantê-los ocupados até você gritar para os seguirmos. Thomas olhou para cada um dos 3 grupos de verdugos. Nenhum deles fizera um movimento na direção dos clarianos, e concordou. Quem sabe ficam adormecidos por algum tempo. Só precisamos de mais ou menos 1 minuto para introduzir o código. Como vocês podem ser tão insensíveis? Murmurou Newt, e o desgosto na sua voz surpreendendo Thomas. O que você quer, Newt? Disse Minho. Deveríamos todos vestir um luto e fazer um funeral? Newt não respondeu, ainda olhando para o ponto onde os verdugos pareciam estar devorando Albi, seu corpo sob o deles. Thomas não pôde evitar um sobressalto. Via uma nesga de vermelho vivo no corpo de uma das criaturas. Seu estômago se revirou e ele rapidamente desviou o olhar. Minho continuou. Albi não queria voltar para a vida que levava. Ele se sacrificou por nós. E eles não estão atacando, então talvez tenha funcionado. Seríamos insensíveis se desperdiçássemos essa chance. Newt apenas deu de ombros, fechando os olhos. Minho voltou-se e encarou o grupo amontoado de clarianos. Escutem, a prioridade número 1 é proteger Thomas e Teresa. Fazer com que cheguem ao penhasco e ao buraco para... Os sons dos verdugos, readquirindo vida, o interromperam. Thomas ergueu os olhos horrorizado. As criaturas de ambos os lados do grupo deles pareciam tê-los notado de novo. Os ferrões saltavam no seu corpo com a pele bulbosa contraindo-se e alongando-se. Os corpos deles estremeciam e pulsavam. Então, em uníssono, os monstros se adiantaram, lentamente, os seus apêndices com instrumentos na extremidade se desdobrando, apontados para Thomas e para os clarianos, prontos para matar. Apertando a sua formação, como se estivessem enlaçados e presos por um nó, os verdugos avançaram implacavelmente na direção deles. O sacrifício de Albi fracassara.